Olá a todos e sejam muito bem-vindos a esta nova série chamada Boteco Médico. E este cantinho serve justamente para discutirmos e nos atualizarmos com temas médicos de interesse geral. Eu sou Manuel, sou médico infectologista e trabalho no Hospital Regional de Taguatinga, assim como no Hospital Anchieta, aqui em Brasília. Alguns de vocês já devem me conhecer, outros não, e é por isso que estou aqui me apresentando. Hoje quero trazer um assunto de interesse atual, tanto é que tem a ver com uma publicação recente do dia 2 de outubro de 2021. Trata-se de sepse. E o tema é sepse, o que temos de novo em 2021. Peço antes de continuar, você que está chegando, temos as nossas redes sociais, né? Pode me seguir no Instagram, @Infectron, o Instagram do canal, @Botecomédico. Nós temos um blog também, botecomédico.blogspot.com, e nosso canal no YouTube, que muitos de vocês já conhecem por conta de muitas aulas que nós fizemos para a residência médica nos anos anteriores, que é no youtube.com/c/Infectron. Bom, se você não assistiu a aula teórica de sepse, pode clicar aqui embaixo à direita. Eu vou colocar aqui um enlace, um link para a aula que eu fiz durante 2020, onde praticamente está totalmente resumido todos os conceitos, né, de sepse, o que mudou, né, do consenso antigo, né, sepsis 2 para sepsis 3, e as adequações que o ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse, fez em 2017. Né? Mas, se você já assistiu a aula teórica, vamos ao que interessa agora. Foi publicado no Intensive Care Medicine, dia 2 de outubro de 2021, uma nova diretriz, ou em inglês, guideline, né, de sepse, e isso trouxe à tona muitas controvérsias, algumas mudanças, coisas novas, e principalmente, né, reforçar alguns conceitos que já existiam e que continuam ainda, né, valendo para sepse. E nesse momento, você deve estar pensando o seguinte: mudou de novo esse troço? Nós já tínhamos montado o nosso protocolo, fluxograma, critério de inclusão, decoramos a fórmula de volume de ressuscitação, doses dos antimicrobianos, né? O Dr. Manuel tinha feito uma apresentação com chips, take-home messages e tudo mais. Tudo isso vai para o ralo, não serve mais. Calma, rapaz. Não é bem isso aí. Não é bem isso. Simplesmente nós vamos a atualizar alguns conceitos. Vamos para frente e vou explicar pouco a pouco. São muitos conceitos novos, né? A aula vai ser disponibilizada em PDF, né, no nosso blog, então não precisa ficar copiando, não precisa ficar tomando nota, você vai poder baixar. Tanto é que alguns slides têm muita informação e eu não vou falar, né, sobre tudo isso, simplesmente vou fazer uma interpretação do que aparece em cada slide. Bom, dizer que as diretrizes mudaram para melhor, isso baseado no que está no site, né, do Surviving Sepsis Campaign.
E o que mudou para melhor? Primeiro, isto devido a uma necessidade na padronização de procedimentos quanto a manejo de sepse, aspectos organizacionais e educacionais, visando um foco na melhora, né, do desfecho dos pacientes, né? Então, principalmente redução de mortalidade, que isso já vem desde o consenso terceiro de sepse, né, de 2016. E, logicamente, tudo com recomendações baseadas em níveis de evidência. Bom, para fazer um pouco mais didático essa apresentação, vamos dividi-lo em 3 cenários. O primeiro, nos cuidados iniciais na sepse e choque séptico. O segundo, o cenário da terapia antimicrobiana. E o terceiro cenário, na questão já dentro da UTI, né, quanto se fala de hemodinâmica e ventilação mecânica. Quando aparecer essa imagem, chamada Best Practice, é o melhor grau de evidência com recomendação boa, uma recomendação, né, praticamente a melhor de todas. Nós teremos também recomendações fracas e recomendações fortes, não recomendações fracas e não recomendações fortes, ou recomendações contra, né? E, lógico, o nível de evidência, que pode ser alto, moderado, baixo e muito baixo. Quando nós falamos dos cuidados iniciais na sepse e choque séptico, né, o que temos de novo? Primeiro, que esta publicação traz à tona uma questão de que toda unidade de saúde deve implementar programas de melhoria, né, na performance do manejo da sepse, né, e isto envolvendo, né, o rastreio, a sistematização de protocolos e bundles, ou seja, pop-ups ou, né, protocolos que visem, né, uma sistemática, um fluxograma que deve ser seguido por todo paciente que se encaixa dentro, né, do conceito de sepse. E isso, logicamente, é um grau de recomendação forte com nível de evidência moderado. Outra das coisas importantes que se fala nesse cenário é não utilizar mais o QuickSOFA, aquele score, né, que foi apresentado para nós no consenso sepsis 3, né, não utilizar isoladamente, né, o QuickSOFA, nem sequer comparado com SIRS, NIOS, MIOS e todos outros scores que tem, né, de gravidade de pacientes, como ferramenta de rastreio para sepse ou choque séptico. Então, não utilizar o QuickSOFA isoladamente. Ele pode servir para te dar uma ideia de como está teu paciente, mas não utilizá-lo isoladamente, ok? E esse é um grau de recomendação contra forte, com um grau de evidência moderado. E assim também, né, em pacientes com suspeita de sepse, sugere-se a mensuração do lactato sérico, né? O lactato sérico estava no último consenso, né, só contemplado na vigência ou na iminência de choque séptico. Dessa vez eles falam que seria até interessante dosar o lactato sérico assim que o paciente der entrada, né, para uma avaliação inicial. Isso é um grau de recomendação fraco, porém com um grau de evidência baixo, mas é o que se tem e é o que eles terminam fazendo uma recomendação, vamos dizer, pequena, que pode também ser questionada. Na ressuscitação inicial, na sepse, olha, nós temos este grande conceito de que sepse e choque séptico são emergências médicas, né? Então, a ressuscitação, quando você define sepse e choque séptico, deve ser iniciada a ressuscitação volêmica de forma imediata. Isto não tem discussão, tanto que está aí o nosso indicador, né, de melhor prática, né, melhor prática, e isso não tem discussão nenhuma, melhor grau de evidência.
A expansão volêmica continua sendo, né, no cálculo de 30 ml de solução cristalóide por quilograma de peso do paciente nas primeiras 3 horas. Isso é uma das coisas que mudou, porque no consenso que estava valendo até alguns meses atrás, se tinha, né, que a expansão volêmica devia ser feita durante a primeira hora. Agora nós temos, né, uma margem maior, né, até 3 horas para poder infundir. Lógico que um paciente choque séptico, né, o ideal é fazer essa ressuscitação já na primeira hora mesmo, ok? E principalmente o critério que vale para essa ressuscitação volêmica imediata e rápida são os pacientes que têm evidência de hipoperfusão, né? Evidência de hipoperfusão. E, logicamente, isso é causado por choque séptico ou pela própria sepse. Existe uma recomendação fraca e também com pouca evidência, mas alguns experts mencionam, logicamente, de dar preferência ao uso de medidas dinâmicas de fluido responsividade. Ou seja, nós temos, para poder avaliar, né, a dinâmica ou a resposta, né, da ressuscitação volêmica, temos como uma das medidas, né, que nós aferimos a pressão arterial, por exemplo, que pode ser aferida de forma periférica através do esfigmomanômetro, por exemplo, né. Então, nós temos também o oxímetro de pulso, enfim, né. Eles preferem medidas dinâmicas, ou seja, por exemplo, né, a passagem de um catéter para a mensuração de pressão venosa central, por exemplo, né, de repente para poder mensurar, né, gasometria diretamente, né, de repente como um catéter de pressão invasiva. Mas isso realmente, como vocês veem aqui, é um grau de recomendação bastante fraco, né, um grau de recomendação fraco, porém está aí, a maioria dos experts concordam que isso, né, traz um pouco mais de benefício para o paciente, né, do que fazê-lo baseado somente no exame físico ou parâmetros estáticos, como, por exemplo, mensuração de pressão arterial de forma externa. E utilizar, lógico, né, a redução de lactato como uma meta, né, para ter, no momento da ressuscitação, né, nesses pacientes que vinham já com lactato elevado, né, e logicamente sempre considerando que existem outras causas que podem elevar o lactato sérico. Isso é importante tê-los em consideração, porque isso faz toda a diferença, principalmente entre você fazer ressuscitação volêmica agressiva e rápida, tendo outras consequências, outros desfechos que podem ser também desfechos não agradáveis para nosso paciente. Então, o grau de evidência de utilizar o lactato é um grau de evidência baixo e uma recomendação fraca também. Mas o que é novidade nessa publicação é a utilização do tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação como adjuvante a outras medidas de perfusão. Então, utilizar o tempo de enchimento capilar, normalmente 3 segundos, né? Quando está isso alargado, logicamente indica que a perfusão está comprometida. Isso ajuda bastante. É um grau de recomendação fraco, com nível de evidência baixo, porém está aí, né? E é um grau de recomendação fraco. Mesmo assim, ele é uma ferramenta nova que nós temos para poder utilizá-lo, né, diante de um quadro séptico. Quando falamos de pressão arterial, né, nos cuidados iniciais, o conceito é esse, né? Choque séptico. Quando você diagnostica choque séptico, não tem por que esperar a ressuscitação volêmica. Você já pode iniciar imediatamente o uso de vasopressores, tá? Para isso sim, com um grau de recomendação fortíssimo, para manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, né?
Isto é importante, deve-se manter a pressão arterial média não muito alta, mas também não muito baixa, né? Geralmente, em média, né, esse valor de 65, 70 até 80, né, milímetros de mercúrio. Quando o paciente é admitido na UTI, temos esse conceito aqui, né, que esses pacientes com sepsis, choque séptico, que fecha o diagnóstico dentro do pronto-socorro, por exemplo, ou na internação, esses pacientes precisam ser admitidos na UTI, tá, no transcurso das 6 horas depois da admissão hospitalar. Ele não pode ficar muito tempo na espera, ele tem que ir imediatamente à UTI. Por quê? Porque, como nós já falamos, existem algumas coisas que somente, nós vamos ver mais na frente, somente vão poder ser feitos dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, isso é um grau de recomendação fraco, com um nível de evidência baixo, mas mesmo assim a gente aceita isso como um preceito muito, muito importante. Tá? Então, ele deve ser admitido numa UTI nas 6 horas da admissão hospitalar. Quando falamos de diagnóstico de sepse, né? Então, para esses pacientes, né, com sepse ou choque séptico, né, deve ser reavaliado constantemente, né? E principalmente quando não há uma confirmação de infecção, ou seja, um paciente que vem e cumpre critérios de CIRS, né, cumpre critérios de SOFA, por exemplo, né, critérios de MILS, mas você ainda não definiu qual é o foco da infecção. Isso eu venho falando há muito tempo atrás, essa questão de foco indefinido. Eu nunca fui a favor disso, de foco indefinido para sepsis. Não, gente, tem que ter um foco definido. Você tem que ter na tua cabeça onde está o foco de infecção, porque isso te ajuda, inclusive, até a decidir qual é o melhor antibiótico ou antimicrobiano para esse paciente nessa circunstância. Então, quando não há uma confirmação de infecção, tem que ser reavaliado constantemente o paciente para ver se existe algum outro sinal clínico que te confirme ou que te faça, né, ter mais confiança na hora de dizer o foco infeccioso é esse aqui. Por quê? Porque se não ou se descartar a suspeita de infecção, a antibiótico-terapia empírica deve ser interrompida imediatamente, porque não se trata mais de sepse nem choque séptico. Pode ser um quadro de uma inflamação, por exemplo, CIRS, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? Ou choque por outros motivos, não necessariamente por sepse, ok? E isso é importantíssimo, está aí com grau de evidência máximo. E finalmente, né, recomendar uma rotina microbiológica, que isso já se sabe, não tem nem que repetir, né? Sempre nesses pacientes, assim que entrar em contato com a unidade de saúde, né, principalmente em pronto-socorro, devem ser coletadas culturas do paciente. Sempre. Pelo menos 2 hemoculturas. Lógico, suspeita de foco urinário, urocultura, uma suspeita, por exemplo, de uma infecção pulmonar e o paciente, por exemplo, é traqueostomizado, deve-se coletar também aspirado traqueal. Um paciente que tem uma ferida operatória, por exemplo, uma ferida infectada, uma escária infectada, deve-se coletar também fragmento de tecido naquele momento. Sabemos que é difícil, mas é indicado. Agora, o que não deve passar batido são pelo menos 2 sets de hemoculturas. No próximo cenário, nós vamos falar sobre a terapia antimicrobiana durante a sepse. Então, um grau de evidência baixo, porém com uma recomendação altíssima para adultos com choque séptico com alta probabilidade de sepse. A administração dos antimicrobianos deve se fazer dentro da primeira hora. Isso não mudou, tá? Não mudou, mas
Agora, veja aí em cima que está escrito choque séptico, nem se discute. Agora, antigamente, sepse, né? Mas aqui, alta probabilidade. Por isso falamos no slide anterior. Sempre questione, será que é sepse mesmo? Será que eu não estou, né, deixando passar alguma coisa? Isso não é sepse, é um quadro que mimetiza a sepse, mas não tem foco infeccioso. Então, sempre verifique. Quando você tem uma alta suspeição de sepse ou choque séptico, né, nesses casos definido, antibiótico tem que ser feito nos 60 minutos, ok? Para adultos, né, com possível sepse sem choque, ou seja, sepse, né? Então, aí recomenda-se uma avaliação rápida, né, da possibilidade de presença de infecção versus causas não infecciosas, ou seja, o que acabei de falar no slide anterior, né? Sempre tem que se colocar a hipótese de que isso não possa ser uma infecção. Então, coloque sempre isso dentro das suas hipóteses diagnósticas. Alguma outra doença não infecciosa que pode estar causando essa situação que mimetiza, por exemplo, um quadro, né, inflamatório agudo, né? E, logicamente, quando a suspeita de infecção persiste, então, mesmo para esses pacientes com sepse sem choque, né, após uma avaliação rápida, a suspeita de infecção persiste, então, nesses casos, você tem mais uma folga para poder fazer um antibiótico até as 3 primeiras horas, desde o reconhecimento da sepse. Então, isso é uma das coisas que mudou, né? Lá em cima, aqui no primeiro... aqui no início falamos, né, que deve ser feito na primeira hora, né? Mas isso é quando você tem choque séptico ou com sepse altamente provável, né? Aquilo que você descobre na hora, o paciente chega e fala, não, sepse, nada do que duvidar. Quando você fica na dúvida, aí você termina meio que dizendo, olha, pode ser sepse, vamos lá, né? Deve ser sepse, mas você não fica totalmente convencido, você tem até 3 horas, desde que não haja choque, logicamente. Quando existe uma baixa possibilidade de infecção ou um quadro sem choque, então aí não se deve iniciar antibiótico. Simplesmente monitore o paciente, feche o protocolo de sepse e monitore. Pode ser que o paciente ainda não tenha iniciado o quadro séptico e possa iniciá-lo depois, mas aí você vai ficar antenado e nesse momento, lógico, abrirá o protocolo novamente, tá? Isto tem um grau de evidência baixo e com uma grau de recomendação pobre, né? Mas está também aí como uma recomendação pequena. E então aqui, mostrando essa tabelinha que eu puxei do site do PebMed, né, e agradeço realmente, porque está totalmente, essa tabelinha estava em inglês, eles traduziram, e agradeço realmente por isso. Fala aqui, né, sepse devida, né, sepse definida ou altamente provável, antibiótico dentro da primeira hora. Sepse é possível, ok, duas coisas diferentes, lembrem-se dos conceitos. Uma coisa é provável que uma coisa que há altíssima chance de ser, mas você não tem certeza absoluta. Agora, sepse é possível, ou seja, é provável não, mas pode ser como não pode ser. Você não fica, né, a gosto para dizer, olha, deve ser sepse. Pode ser. Quando vem esse pode ser, tem até 3 horas para fazer a administração do antibiótico. O uso de biomarcadores. Quando devemos utilizar os biomarcadores? Vamos lá. Estou me referindo principalmente à procalcitonina, né? Então, para adultos com suspeita de sepse ou com choque séptico, né, o comitê aqui foi contra o uso da procalcitonina, né, quando ela estaria associada à avaliação clínica
como uma ferramenta para decidir quando iniciar ou não o antibiótico. Ou seja, vou colocar aqui como um exemplo. Chegou o paciente, você está na dúvida se é ou não é sepse. Aí você diz, não, vou pedir uma Procalcito, deve sair daqui 1 hora. Se a Procalcito estiver elevada, então deve ser sepse, aí eu vou começar antibiótico. Gente, o que eles falam que não se deve fazer isso. Você deve confiar no teu bom senso clínico, que fala aí. Quando comparado à avaliação clínica somente. Então, os estudos mostraram que quando você tem avaliação clínica isolada versus avaliação clínica mais procalcitonina, não houve diferença estatística quanto ao reconhecimento de sepse. Então, não é que não sirva a procalcitonina, ela serve sim, mas para você definir, fechar o diagnóstico de sepse, não se deve utilizar de rotina. Está aí como uma recomendação contra, com grau de evidência baixo mesmo, mas está aqui presente. Quanto à escolha de antimicrobiano, e aqui tem várias coisas para falar, mas vou rapidamente fazer um resumo aqui, né? Então, quando você tem alto risco para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ou famoso SARO, né? Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, que em inglês está sob a sigla de MRSA ou MRSA, né? Para locais onde se tem altos índices, né, de MRSA dentro do hospital, ou comunidades onde tenha alto risco de MRSA, então deve-se utilizar antibiótico com cobertura para MRSA, né? E onde tem, né, baixo risco para MRSA, então não se deve usar antibiótico para MRSA. Qual é a nossa situação aqui em Brasília? Especificamente aqui em Brasília, DF, Distrito Federal, né? Nossa incidência de MRSA na maioria dos hospitais é baixa. Então nós nos encaixamos na segunda linha aqui, que fala, quando tem baixo risco de MRSA, não se deve utilizar, né, antibióticos com cobertura para MRSA. Ou seja, utilizar, muitas vezes o paciente chega em choque séptico, entra com meropenem vancomicina. Então, peraí, precisava fazer vancomicina naquele momento? Não, né? A não ser que o foco, por isso que eu falo sempre, o foco que é importante, te faça pensar em agente etiológico que deva ser coberto pela vancomicina ou algum outro antimicrobiano de largo espectro para gram-positivos. Então, nesse momento, não está, por exemplo, indicado. Eu não indico, geralmente, fazer vancomicina de cara para sepse, salvo raríssimas exceções. Agora, a maioria dos nossos casos, né, é o que está nessa segunda linha aqui, nessa terceira e quarta, aliás, linhas, quando nós temos um local ou hospital com alto risco, alta incidência para bactérias, né, ou micro-organismos, né, multiresistentes, né, ou multidroga resistentes, né. Nesse caso, deve-se utilizar, né, cobertura para gram-negativos. Logicamente, nós sabemos que são nossos grandes vilões os gram-negativos, principalmente aqui no Distrito Federal, na maioria dos hospitais, tanto privados quanto públicos, é uma alta, né, chance de ter micro-organismos multiresistentes, principalmente gram-negativos. Mas o que está escrito aqui, né? Para pacientes com sepsis e choque séptico com alto risco para multiresistência, sugere-se o uso de 2 antimicrobianos com cobertura para gram-negativo, em comparação com o uso único de antimicrobiano. Então, quando há alto risco de multiresistência, não está errado fazer 2 antimicrobianos. Por exemplo, né, você quer utilizar, por exemplo, um paciente, por exemplo, pós-operatório de os 15 dias, que está com infecção abdominal, né, uma infecção abdominal que provavelmente é uma infecção de sítio cirúrgico, que é uma infecção relacionada à assistência à saúde de um hospital onde você sabe que tem alta incidência de multiresistência para gram-negativos, então ninguém é
né, louco de fazer só meropenem, por exemplo. Não está errado você associar meropenem com amicacina ou meropenem com gentamicina. Tá? Agora, para locais onde tem baixo risco ou a situação te faz pensar em que existe um baixo risco para multiresistência, então não se deve usar 2 antimicrobianos. Aí, por exemplo, você pode utilizar, se está chocado o paciente, utiliza meropenem. Não está em choque, pode usar ertapenem, por exemplo, que é uma outra opção que nós utilizamos muito, por exemplo, para sepsia urinária sem choque. Né? É uma opção que nós temos nos hospitais onde eu trabalho, mas tem também outras opções aí, pipetazo, né? Algumas outras opções, cefepime, né? Então, assim, não está errado, tá? O que está errado é fazer 2 antimicrobianos nesse cenário, né? Onde você tem uma alta chance de se tratar de uma bactéria não resistente, né? Ou sensível, bastante sensível. Então, para esses pacientes, então, não se deve utilizar terapia combinada, né? Quando você já tem, por exemplo, né? Às vezes o paciente já chega com cultura positiva. E esse último parágrafo aqui sugere contra o uso de terapia combinada contra gram-negativos, uma vez que o agente etiológico tenha sido identificado. Isso surgiu, por exemplo, né, e quem trabalha, né, rotineiramente em hospitais sabe disso. Às vezes chega um paciente já com um diagnóstico ou já com uma cultura, por exemplo, pseudomonas. Ah, não. Chegou com pseudomonas, eu vou fazer logo, já vou associar logo meropenem com amicacina, ou vou associar poli-B com mero, ou vou fazer poli-B com amica. Espera, não é bem assim, né? Então, o que eles recomendam é utilizar uma droga, uma vez que você tem cultura para se basear. Se existem medicamentos, se existem drogas com MIC bom para poder cobrir e que penetrem bem naquele foco, né, naquela topografia, não precisa fazer 2 drogas. Uma droga é suficiente. Terapia fúngica e antiviral. Aqui vou falar praticamente rapidamente aqui. Quando se tem um alto risco de infecção fúngica para esses pacientes, então deve-se fazer terapia fúngica empírica, tá? Com qualquer antifúngico que você achar conveniente. Você acha que é melhor fazer, por exemplo, fluconazol? Lógico, a dose do fluconazol, por exemplo, você não vai fazer 200 miligramas, né, em pacientes adultos. Normalmente tem que fazer 400. Tá? O que fazer? Micafungina, anidulafungina, tudo bem, tá? Para adultos com sepsia, choque séptico, com baixo risco de infecção fúngica, não se deve utilizar terapia fúngica empírica, até porque quando você assistir a minha aula de sepsia, você vai ver que a incidência de sepsia fúngica é 3%. É muito baixo. Então, depende muito do cenário e o tipo de paciente. Por exemplo, paciente oncológico, que já fez QT, paciente, por exemplo, que já fez uso de antimicrobiano de largo espectro e você suspeita, por exemplo, que possa ser uma sepsia fúngica, não está errado você entrar com antifúngico e deve entrar com antifúngico. Agora, quando não tem nenhum dessas situações que possam estar, né, predizendo que esse paciente precisa de um antifúngico, então não se deve utilizar. E finalmente, não há recomendação nenhuma para iniciar agentes antivirais. E por que isso se fala? Porque com a questão da Covid, muita gente já iniciava logo nos protocolos de sepsia, entrava logo com, muitas vezes era sepsia pulmonar, entrava logo, por exemplo, com Tamiflu, com oseltamivir. Não há necessidade de entrar, a não ser que você tenha certeza que isso é uma sepsia viral por influenza. É diferente. E hoje em dia nós temos também, né, detecção de antígeno, por exemplo, né, antígeno, teste rápido por antígeno de influenza, rapidíssimo, em meia hora você tem um diagnóstico. Então, não se deve fazer de forma empírica, tá, o uso de antivirais. Quanto à administração de antibióticos e aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, aqui
Parte um pouco mais chata, mas é importante, é necessário conversar sobre isso. Né? Então, a infusão prolongada de beta-lactâmicos, ou seja, todos os derivados de penicilina e cefalosporina, por exemplo, né, deve-se utilizar dose em infusão prolongada para as doses de manutenção, após uma dose inicial em bolus, ou seja, uma dose de ataque. Né? Então, lembrar, por exemplo, que você pode utilizar, por exemplo, meropenem, você pode utilizar 2 gramas, por exemplo, né, de dose de ataque, né? E às vezes utilizá-lo durante 24 horas, depois você reduz para a dose habitual, que é 1 grama de 8 em 8. Você pode utilizar, por exemplo, né, a vancomicina, que nós sabemos que às vezes a vanco tem uma dose de ataque de 20 a 25 miligramas por quilo, depois você reduz para 15 miligramas por quilo, que é a dose de manutenção. O cefepime, por exemplo, você faz 2 gramas também, por exemplo, no início. Então, sempre fazer uma dose de ataque para a maioria dos beta-lactâmicos, tá? E depois, na dose de manutenção, sempre, né, dá preferência para fazer a infusão em bomba, tá? Isso chama-se infusão prolongada, geralmente em 3 ou 4 horas, tá? E isso aqui é importantíssimo, tá como best practice aqui, né? Otimizar a posologia dos antimicrobianos baseados nos princípios de PKPD. Isto, né, não é mais do que utilizarmos como uma grande ferramenta e grandes aliados e grandes parceiros os nossos amigos e os nossos colaboradores da farmácia clínica, que cada vez mais estão participando das visitas multidisciplinares, principalmente na UTI. Tá? Eles participam e podem ser, né, chamados naquele momento para ajudar, por exemplo, na questão de otimizar a posologia dos antimicrobianos. Então, é importante, quando você tem a opção de farmacêutico clínico no hospital onde você está, não perca tempo e chame ele para te ajudar. Controle do foco. Então, é importante identificar e excluir rapidamente o foco infeccioso. Né? Isto é importante, um procedimento, por exemplo, para poder retirar o foco. Né? E eu sempre faço o exemplo clássico, né, de falar, um paciente, por exemplo, chega com uma apendicite perfurada, né? Uma apendicite perfurada. Eu não vou tratar só com antibiótico. O antibiótico, o antimicrobiano, não vai fazer um milagre de curar esse paciente. Esse paciente tem que ir para centro cirúrgico, tem que abrir, tem que lavar, tem que limpar, tem que rafiar para o paciente melhorar. Isso se chama controle de foco. E a mesma coisa, por exemplo, com um paciente com sepse, porro, né? Um escária infectado, um pé diabético infectado, um paciente, por exemplo, que tem um abscesso, por exemplo, abscesso renal, né? Um paciente que tem, por exemplo, principalmente, né, abscessos ou focos profundos, por exemplo, pacientes que têm cateter, por exemplo, de hemodiálise, por exemplo, né, os cateteres duplo lume, por exemplo, ou permicates infectados, têm que ser retirados. Porque até você não retirar o foco da infecção, a infecção vai persistir, a chance de piora e de mau prognóstico é maior. Então, aqui, ó, remoção imediata de dispositivos intravasculares que sejam possíveis focos. Ou seja, se o catéter, se a sonda vesical, né, principalmente nesse caso, né, estamos falando aqui catéter intravascular, por exemplo, se um catéter de diálise, um catéter central, uma PIC, por exemplo, né, que é um catéter de inserção periférica, né, se esses catéteres são os causantes da infecção, tem que ser arrancado, tem que ser retirado imediatamente. E aí, nível de evidência altíssimo, best practice. Desescalonamento e duração dos antimicrobianos, que é importante também falar, tá? Então, toda vez que você inicia antibiótico para o paciente, muitas vezes com um antibiótico de largo espectro, tem que ser avaliado diariamente para a possibilidade de desescalonar o antibiótico, desescalonamento do antimicrobiano.
Isto, né, um grau de evidência baixo, mas mesmo assim recomendado, porque isso ajuda, né, a melhorar, né, isso faz parte de uma política tal que se chama de stewardship, né, de vigilância do uso dos antimicrobianos. Isso é importantíssimo, ajuda a melhorar principalmente a microbiota hospitalar. Então, enquanto você tiver resultados de culturas onde você possa otimizar o antimicrobiano fazendo descalonamento, e isso tem que ser feito diariamente, nisso aí, por exemplo, a microbiologia ajuda bastante, fazendo ou encaminhando os mapas, né, de culturas dos pacientes, isso ajuda muito, por exemplo, quem trabalha na UTI sabe disso, então é uma ferramenta que vai ser de grande valia. O controle adequado do foco, né? Então, quando existe um controle adequado do foco infeccioso, você pode reduzir o tempo de antimicrobiano. Isso já está, inclusive, totalmente definido, totalmente definido, né? Já com muitos estudos mostrando, né, o benefício, né? E em comparação, né, com tempos maiores de uso de antimicrobiano, não houve diferença diferença significante. Então, por exemplo, uma apendicite perfurada que você conseguiu controlar o foco, não precisa fazer antibiótico por 7, 10 dias, 12, 14 dias. 5 dias às vezes é suficiente se o foco foi controlado de forma satisfatória. Uso de biomarcadores para suspensão de antimicrobianos. Nós tínhamos falado de biomarcadores para iniciar o antibiótico, que não era muito recomendado utilizar. Mas agora, para interromper, sim, é importante. A grande valia da procalcitonina está justamente para te ajudar a decidir quando interromper a antibiótico-terapia. Mas um valor sozinho não vai te ajudar. Você tem que fazer uma curva de procalcitonina. Então, você vê que ela está em queda. Quando ela cai por baixo de 0,5, por exemplo, você já pode pensar em suspender, por exemplo, já o antimicrobiano, porque entende-se que o foco infeccioso foi totalmente controlado. Vamos a essa parte que é um pouco mais complexa, né? A questão da fluidoterapia. Então, até o momento não existe nenhum estudo que mostre uma melhor performance com outro tipo de fluido para a ressuscitação volêmica melhor que o cristalóide. Tá? Então, deve-se utilizar o cristalóide como fluido de primeira linha, né? Então, deve-se utilizar, e eles sugerem uma recomendação fraca, né, mas com um grau de evidência baixo, mas eles recomendam mesmo assim o uso de cristalóides balanceados em vez de solução salina normal. Isso devido ao quê? Teve um estudo que avaliou, né, os cristalóides, principalmente comparando, né, o soro fisiológico, comparando com o lactato, o Ringer simples, Ringer lactato, né, e o Plasma Light, né? Então, viu-se realmente que o soro fisiológico, né, amplamente utilizado por todos nós, eles se sabem que ele tem, né, um grande problema, principalmente com a quantificação, né, a concentração de cloro, por exemplo, né, pode causar hipercloremia no paciente, né, quando você utiliza volumes altos. Então isso não é legal. O Ringer lactato tem né, é muito mais balanceado, é considerado uma solução balanceada. O Ringer lactato, por exemplo, para esses casos talvez seja melhor, tá? O Plasma Light também, ele tem praticamente é bem parecido ao que nós temos no soro, né, no sangue. Então seria talvez um pouco melhor. Não existe uma recomendação absoluta a dizer que é melhor utilizar um ou outro. Pode-se continuar utilizando o soro fisiológico, mas entendo, por exemplo, tendo a possibilidade de outro cristalóide balanceado, como é o caso do Ringer lactato, pode-se utilizar sim para a ressuscitação.
para pacientes que já receberam grandes volumes de cristalóide, né, e não conseguiram, né, reverter, né, e quando, por exemplo, já, ou às vezes já em uso de drogas vasoativas, pode-se sugerir o uso da albumina nesses pacientes, tá? Então, mas só para esses casos, pacientes que já tomaram, que já receberam altos volumes de cristalóide e não resolveu, mesmo com drogas vasoativas e tudo, pode-se utilizar a albumina nesses casos, tá? Em vez de seguir utilizando mais cristalóide para o paciente, tá? Essa é uma recomendação fraca, mas com um grau de evidência moderado. Não se deve utilizar, isso já está bem, muito bem definido, o uso de amidos, né? Amidos. O amido é um tipo de coloide, né? Não é um cristalóide, é um coloide, né? Nós temos o principal amido que nós temos é o hidroxietilamida. Se eu não me engano, o nome comercial é Voluven, 6%, né? Vem em um volume de 1000 ml. Tá? Não se deve utilizar, tá? Em substituição aos cristalóides, tá bom? Assim também não se deve utilizar as gelatinas para reanimação. Gelatina, por exemplo, é aquilo que é uma substância que contém colágeno, né? O mais conhecido, que a maioria conhece, né, é o Gelafundin, que vem em volume de 500 ml. Também não se deve utilizar para sepse ou choque séptico. Tá? Vamos falar agora das drogas vasoativas. O que nós temos de droga vasoativa? Praticamente não mudou muito. Continua sendo o que nós já sabemos. O uso da noradrenalina ou norepinefrina é o agente e continua sendo o agente de primeira linha, tá? Quando comparado com outros vasopressores. Isso é uma recomendação forte. Quando se compara com dopamina, né, a nora é melhor que dopamina, com um grau de evidência alto. A nora é melhor que vasopressina, com um grau de evidência moderado. A nora é melhor que a adrenalina pura ou epinefrina, com grau de evidência baixo. A nora é melhor que a celepressina, é melhor que a angiotensina. Então, definitivamente, a primeira droga vasoativa a se utilizar continua sendo a noradrenalina. Quando, isso é uma das recomendações que se faz, uma recomendação fraca, né, porém com grau de evidência moderado. Quando a nora, né, encontra-se em uma concentração superior a 0,5 microgramas quilo minuto, né, com níveis inadequados de pressão arterial média, ou seja, abaixo de 65 milímetros de mercúrio, nesse momento a orientação é adicionar vasopressina. Tá? Então, isso que já se faz praticamente de rotina na maioria das UTIs, continua a ser indicado. Nora acima de 0,5, associar vasopressina, em vez de aumentar a dose de noradrenalina. Isso na sepse, ok? Às vezes você chega em algum local e encontra o paciente, quanto está usando de nora? Está usando 0,8, está usando 0,9, está usando 1 micrograma. Gente, não se deve esperar chegar a esses valores para você associar vasopressina. Tem que se associar assim que aumentar a mais de 0,5 e isso faz toda a diferença, viu? Diminui a mortalidade. Quando, mesmo com o uso de noradrenalina e vasopressina, o paciente continua a estar, né, instável, sem conseguir, né, níveis adequados de pressão arterial média, ou seja, acima de 65 milímetros de mercúrio, a orientação é adicionar epinefrina, ou seja, adrenalina. Tá? Isto tem um grau de evidência baixo, mas é uma recomendação fraca, também está, né, orientado pela equipe do Sepsis Campaign. Não se deve utilizar
para esses pacientes com choque séptico, não se deve utilizar a terlipressina, tá? Esta é uma recomendação fraca, tá? Com evidência baixa. E quanto às drogas sinotrópicas, né? Isso é uma das coisas que às vezes a gente se pergunta, como é que eu faço? Então, quando a gente falamos de drogas sinotrópicas, nós temos que dizer, né? Por exemplo, quando o paciente tem um choque séptico, né, e disfunção cardíaca com hipoperfusão persistente, né, mesmo você tendo infundido volume para esse paciente, tendo melhorado a pressão arterial nesse paciente, mesmo com ele apresentando disfunção cardíaca, tem que associar ou adicionar dobutamina. Então, dobuta. Você pode estar usando nora, melhorou a hemodinâmica, no entanto, o paciente tem uma disfunção cardíaca, ou hipoperfusão, por exemplo, o lactato ainda continua elevado, então deve-se associar dobutamina, tá? Isso, logicamente, a norepinefrina, né? Ou, às vezes, utilizar a epinefrina sozinha. Mas o que de praxe se utiliza é adicionar a dobutamina à norepinefrina que já se estava utilizando. Nesses mesmos pacientes, tá? Não se deve utilizar, isso já é uma evidência baixa, mas com um grau de recomendação fraco também, né? Não se deve utilizar a levosimendan, tá? Isso aí é outra droga também que se utiliza muito nesses casos de disfunção cardíaca, mas para sepse não tem evidência, realmente não é recomendada de utilizar nesses casos. Então, é dobutamina. Aqui uma imagem também que eu peguei do site do PebMed, que é uma adaptação, uma tradução também da publicação do Intensive Care Medicine. Então, aqui está bem resumidinho tudo o que se faz com o manejo de drogas vasoativas. Não vou falar porque já falei isso nos slides anteriores, vou deixar também depois para você baixar, né? E você vai ter disponível essa imagem aqui, esse fluxograma. Quando falamos de hemodinâmica e ventilação mecânica, que é o último cenário, né? Então, aqui você vê o balanço hídrico. O que nós vamos falar sobre balanço hídrico? Então tá aqui, ó. Não há evidências suficientes para fazer uma recomendação sobre o uso de estratégias de fluidos restritiva versus liberal. Ou seja, se um paciente, por exemplo, nas primeiras 24 horas de ressuscitação volêmica, ou seja, isso que muita gente se perguntava, mas eu estou admitindo um paciente com sepse que ele é nefropata, ele tem restrição de volume. Então, não existe uma evidência para te dizer, olha, tem que se fazer menos, tem que fazer o que calcular 30 ml e fazer. Então, assim, como não existe uma evidência suficiente, então nesses casos vai ser mais para o feeling do próprio médico, né, dele saber se vai, por exemplo, infundir, né, o total de volume, né, de cristalóide em 3 horas, por exemplo, né, já não ser mais 1 hora para esses pacientes, por exemplo, tá bom? Então, o importante é sempre estar verificando, né, os exames e principalmente para ver os graus de hipoperfusão, né, para ver isso, reavaliar depois da ressuscitação inicial, geralmente depois da 1ª hora. Então, a ressuscitação com fluidos deve ser administrada apenas se os pacientes tiverem sinais de hipoperfusão. Gente, não havendo sinais de hipoperfusão, principalmente lactato, por exemplo, que é importantíssimo aqui, que nos ajuda muito, né? Não se deve utilizar ressuscitação, né, volêmica se não houver sinais de hipoperfusão. Quando a gente fala sobre ventilação mecânica, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Vou colocar todos os dados aqui, estão aqui. O que se sabe é realmente que pontos importantes aqui em cima, quando utilizamos ventilação não invasiva, é preferível se utilizar catéter nasal de alto fluxo ao invés de VNI. Isso já existe um grau de evidência baixo, mais com uma recomendação fraca, mas
está recomendado fazer catéter de alto fluxo mais do que utilizar VNI. Então, isso já inclusive como consequência da Covid se demonstrou realmente que o catéter nasal de alto fluxo vai muito melhor para esses casos, e no choque séptico também ajuda mais. Mas se o paciente, por exemplo, né, precisar de ventilação mecânica, ou seja, uma ventilação invasiva, aí é diferente, tá? Tem algumas recomendações aqui que eu deixei, como por exemplo manter o volume TIDA, o volume corrente baixo, né, a 6 ml por quilo, manter uma pressão de platô, né, até 30 centímetros de água, por exemplo, utilizar, né, limites mais elevados, mas dentro, né, do esperado ou do calculado dos níveis de PIP, né, que é a pressão positiva expiratória final, né, melhor nesses casos, né, mantê-los com uma PIP alta, mas sem ultrapassar, né, os valores habitualmente utilizados em ventilação mecânica assistida controlada, né. E o importante que eu achei no final aqui, né, isso é uma das coisas que se utiliza bastante na UTI, porém na sepse está restrito, tá? Deve-se utilizar manobras tradicionais, as manobras tradicionais de recrutamento alveolar, ou seja, ajustando o PIP e a FiO2, por exemplo, não? Para otimizar a PaO2, não? Isto, né? E ir aumentando gradativamente o PIP, né? Gradativamente a PIP para tentar ajustar ou melhorar ou, né, otimizar o desmame, não? Da ventilação mecânica, é melhor do que utilizar recrutamento alveolar baseado em PIPs altas, né, no que se chama de estratégia de recrutamento e ajuste de PIP com base na complacência do sistema respiratório. É o que muitas vezes em inglês chama-se de PIP titration, né, que mais ou menos significa elevar a PIP a valores extremamente altos, como por exemplo 45 centímetros de água, e ir reduzindo aos poucos, diminuir gradativamente, né, baseado em cálculos onde entra também a complacência pulmonar máxima. Então, isso não se deve utilizar, já se demonstrou em estudo, inclusive teve que ser interrompido o estudo, porque houve paradas cardíacas em alguns pacientes que tinham, né, que estavam utilizando esse tipo de recrutamento alveolar. Então, não se deve. Se deve utilizar as estratégias de recrutamento alveolar tradicionais, ok? Pode-se utilizar também, né, às vezes a necessidade de utilizar bloqueadores neuromusculares. Quando houver necessidade de utilizar bloqueador neuromuscular, é melhor utilizá-lo em bolus intermitente do que utilizar em infusão contínua. Isso também é um grau de evidência moderado com uma recomendação fraca, tá bom? E logicamente, quando a ventilação mecânica falha, né, e estando num centro credenciado, nada contra, e eles colocam aqui, se for necessário, é totalmente válido utilizar a ECMO venovenosa, tá? Não vou entrar agora em detalhes porque é uma coisa também que é específica, não, de cuidados intensivos. Bom, essa era a parte mais cheia de coisas, tá? Isso aí vocês leiam com carinho, com cuidado, tem muita coisa importante, tá? Mas, em final de contas, aqui praticamente não mudou muita coisa, tá? Do que já se conhecia das recomendações anteriores. Quanto a terapias adicionais, isso é importante, terapias adicionais, olha, corticoide, importante, paciente chocado, paciente em choque séptico que está usando droga vasoativa, recomenda-se, com uma recomendação fraca, porém com grau de evidência moderado a alto, né, utilizar hidrocortisona, que foi o que já foi mais estudado, hidrocortisona, né, numa dose de 0,25 microgramas por quilo minuto, né, isto em até 4 horas depois do diagnóstico, né, depois de você ter definido essa gravidade do paciente. Então, normalmente se utiliza como consenso, né, 200 miligramas
por dia, né, que pode ser em infusão contínua ou em infusão intermitente de 50 miligramas a cada 6 horas. Okay? Não existe uma superioridade se fazendo de 6 em 6 horas ou fazendo 200 em infusão contínua. Tanto faz, os dois são eficazes, mas deve ser associado ao corticoide, sim, nesses casos de choque séptico refratário. Transfusão, hemotransfusão somente e unicamente quando, né, o paciente, logicamente, não tem uma anemia crônica, né, mas quando é uma coisa súbita e quando a hemoglobina está por baixo de 7 gramas por decilitro. Não se recomenda o uso de imunoglobulinas, né, isso com grau de evidência, né, baixo, mas não recomendado, tá? Utilizar, por exemplo, inibidor de bomba de prótons como profilaxia para hemorragia digestiva, utilizar profilaxia para TEV, né, com heparinas de baixo peso molecular, como por exemplo Clexane, que é a enoxaparina, né, tem recomendações, né, tem recomendação com grau de evidência moderado, então quando não houver contraindicação tem que ser utilizado. Pode entrar com um IBP, pode entrar com enoxaparina, tá? Ou fondaparinux, pode se utilizar como profilático, ok? Então, outra coisa importante aqui, né? O uso da profilaxia mecânica, né? Quando associada à profilaxia farmacológica, não demonstrou ser superior à profilaxia farmacológica para TEV isolada. Por exemplo, muita gente já coloca o paciente, por exemplo, usando enoxaparina mais perneira pneumática. Utilizar esses dois, né, essas duas estratégias dá na mesma do que utilizar a enoxaparina pura. Então, só se deve utilizar a profilaxia mecânica quando há contraindicação de terapia de profilaxia farmacológica, ok? Não se deve usar as duas juntas. Quando utilizar ou quando se fazer diálise, né? Somente quando o paciente tiver critérios e na vigência de insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda no paciente com sepse, choque séptico, se a nefro acha conveniente que precisa dialisar, pois então nesse momento haverá que dialisar nosso paciente, né? Glicemias, importantíssimo não deixar que a glicose, né, a glicemia sérica, vá acima de 180 mg por decilitro. Deve-se utilizar insulina para poder controlar e não permitir que a glicemia ultrapasse esse valor. Isso, recomendação forte, com grau de evidência moderado. Não se recomenda o uso de vitamina C endovenoso, que também tem gente que, né, costuma fazer. Não é um grau de recomendação contra, né, com grau de evidência baixo. E quando utilizar bicarbonato, né, tá? Não se recomenda usar bicarbonato, por exemplo, para acidose lática induzida pela hipoperfusão, né? Muitas vezes se utiliza o bicarbonato no intuito para melhorar um pouco a hemodinâmica ou reduzir as drogas vasoativas. Isso já está bem demonstrado que não resolve. Quando deve-se utilizar bicarbonato? Única e exclusivamente quando o nosso paciente está em acidose metabólica grave, isso associado à insuficiência renal aguda com índices de Akin 2 ou 3, com pH abaixo de 7,2. Nesse caso, tem recomendação, e é uma recomendação fraca, tá? Mas tem recomendação de utilizar bicarbonato endovenoso. E lógico, outra coisa que é nova aqui, né, é se não houver contraindicações, introduzir a dieta enteral no paciente nas primeiras 72 horas após a admissão na terapia intensiva. Isso é uma coisa que poucos sabiam, realmente é interessante, achei muito legal. Se não houver nenhuma contraindicação, pode-se e deve-se reintroduzir a dieta enteral nesses pacientes já até as 72 horas de admissão na terapia intensiva. Ok? Pronto? Acabou? Bom, como tínhamos falado desde o início, temos um bônus aqui para você descontrair.
Prometo que é uma coisa bastante rápida, vocês vão se relaxar. Vocês querem ver Dr. Manuel cantar uma música? Querem ver ele numa palhinha musical? Vocês achavam que ele não cantava, que ele não fazia nada? Vocês vão ver isso agora, tá? Já ouviu falar dos 4 grandes de Liverpool, dos Beatles? Então, aquele doutor vai estar interpretando, né, voz, coros e de gaiato, tocar uma bateria também. É uma música que gravei há uns anos atrás, né? Em verdade, gravei a parte da voz e a bateria, né, utilizando uma pista prévia, né? E quem não conhece essa música, não se preocupe, porque é uma música bastante antiga, só vai saber o nome da música quem gostar muito dos Beatles ou quem já, né, tiver cabelo branco na testa, se é que ainda tiver cabelo, né? Então, bom descanso e desfrutem a música a seguir. Isto é Boteco Médico e a continuação, a música interpretada pelo Dr. Manuel, That Boy, dos Beatles.